Capítulo 4 Revolução interna e reestruturação. Portanto, ninguém se glorie nos homens. 1 Coríntios 3, 21, Almeida Revista e Atualizada. A informação apresentada pelo livro ajuda ao entendimento da Bíblia sobre os anciãos desencadeou sem dúvida o processo. Até então, as congregações haviam estado sob supervisão de uma única pessoa, o superintendente de congregação. Sua substituição por um corpo de anciãos levantou necessariamente dúvidas sobre a organização de filiais, em que um único homem era o superintendente para todo o país, assim como um bispo ou arcebispo tinha sob sua supervisão uma vasta região composta de muitas congregações. E o comando central tinha seu presidente, a quem me referi pessoalmente, ao discursar no seminário para a superintendência de filiais, como o superintendente-presidente de todas as congregações da terra. Obviamente, a aparente anormalia, o contraste entre a situação nas congregações e da sede internacional foi o que levou ao discurso do Rababanã do Cão e os artigos de A Sentinela, já que esses procuravam atenuar a diferença existente entre a situação nas congregações e no comando central. É quase certo que, ao mesmo tempo, esses artigos pretendiam emitir um sinal aos membros votantes da sociedade para que não tentassem expressar-se através de voto a fim de efetuar alguma mudança na estrutura da sede ou manifestar-se com relação ao quadro dos membros do corpo governante e a sua administração. No ano desse discurso, 1971, o presidente Knorr decidiu permitir que o corpo governante revisasse e passasse em julgamento o livro Organização para Pregar o Reino e Fazer Discípulos, uma espécie de manual eclesiástico que apresentava a estrutura organizacional e o sistema administrativo que rege todo o arranjo, desde a sede, passando pelas filiais, distritos e circuitos, e seguindo até as congregações. O corpo governante não fora solicitado a fornecer a matéria do livro. O presidente havia designado o projeto de elaboração do livro a Carl Adams, superintendente do departamento de redação, que não era membro do corpo governante e nem professava ser ungido. Ele, por sua vez, designou Ed Dumplin e a mim para colaborarmos com ele no desenvolvimento do manual, cada um de nós escrevendo cerca de um terço dele. A matéria que desenvolvemos apresentava a relação entre o corpo governante e as corporações, em harmonia com os artigos do Rabo Abanando o Cão. Quando certos pontos relacionados a esse surgiram perante o corpo, provocaram uma discussão um tanto acalorada. O presidente Knorr se manifestou claramente como sentindo que havia um esforço para assumir o controle de sua responsabilidade de trabalho. Ele enfatizou que o corpo governante deveria preocupar-se estritamente com os assuntos espirituais e que a sociedade cuidaria do resto. Mas, como era do conhecimento dos membros do corpo, os assuntos espirituais designados a eles e, a essa altura, consistiam quase totalmente da aprovação de designações de pessoas geralmente desconhecidas e da condução do constante fluxo de questões sobre assuntos de desassociação parecidos como um ritual. Em certos pontos, durante a discussão, expressei meu entendimento de que outros assuntos de natureza espiritual eram também na responsabilidade do corpo. Pessoalmente, eu não podia considerar a existência de um arranjo monárquico, compatível com a declaração de Jesus de que todos vós sois irmãos, e vosso líder é um só, o Cristo. Que os governantes das nações dominam sobre elas e que os grandes homens exerce autoridade sobre elas, mas não é assim entre vós. Simplesmente não parecia honesto dizer o que fora dito nos artigos de A Sentinela em inglês de 1971 e depois não o realizar.
No entanto, toda vez que eu agia assim, o presidente tomava as observações de modo muito pessoal, prolongando-se demais nos comentários com voz tensa e vigorosa, ao dizer que alguns evidentemente não estavam satisfeitos com o modo como ele estava cuidando do seu trabalho. Costumava entrar em detalhes quanto ao trabalho que estava realizando e costumava dizer então: agora parece que alguns não querem que eu cuide mais das coisas, e que talvez devesse trazer tudo aqui, entregar a Rai France e deixar que ele tome conta. Achava difícil crer que ele, de algum modo, pudesse deixar de compreender o propósito geral de meus comentários, que eu estava me expressando a favor do arranjo de um corpo, não a favor de uma transferência de autoridade de um administrador individual para outro administrador individual. Toda vez que eu tentava explicar isso para ele, esclarecendo que o que fora dito nunca havia representado qualquer forma de ataque pessoal, que eu não achava que alguma pessoa individualmente devia assumir as responsabilidades em questão, mas, pelo contrário, que meu entendimento com base na Bíblia e na revista Sentinela era que essas eram coisas a serem tratadas por um corpo de pessoas. Mencionei vez após vez que se fosse uma questão de uma única pessoa cuidar de tudo, então a minha escolha seria ele, que eu achava que estivera fazendo simplesmente o que ele achava que deveria fazer e havia sempre feito no passado, que não tinha nenhuma queixa por ele haver agido dessa maneira. Todavia, isso não parecia surtir qualquer efeito, e percebendo que qualquer coisa que eu dissesse neste sentido provocaria simplesmente ira, depois de algumas tentativas, desisti. Nessas ocasiões, o restante dos membros do corpo se mantinham impassível, observava e nada dizia. O que aconteceu poucos anos depois veio, portanto, como uma surpresa. Em 1975, dois anciãos de Betel, um deles um membro mais antigo do Departamento de Serviço e outro superintendente assistente do lar de Betel, escreveram cartas ao corpo governante expressando preocupação com certas condições prevalecentes entre o pessoal da sede, especificamente com referência a uma atmosfera de medo criada pelos que exerciam a supervisão e um crescente sentimento de desencorajamento e resultante descontentamento. Nessa época, qualquer pessoa que fizesse uma petição para servir na sede, serviço de Betel, tinha de concordar em permanecer, no mínimo, 4 anos. A maioria dos peticionários eram homens jovens, de 19 e 20 anos de idade. 4 anos era o equivalente a 1/5 da vida que tinham vivido até então. Durante as refeições, muitas vezes eu perguntava à pessoa próxima de mim: há quanto tempo está aqui? Com 10 anos, então passados na sede, nunca ouvia nenhum desses jovens responderem usando números redondos, tipo cerca de 1 ano ou cerca de 2 anos. Invariavelmente a resposta era 1 ano e 7 meses, 2 anos e 5 meses, 3 anos e 1 mês, e assim por diante, sempre fornecendo o ano ou os anos e o número exato de meses. Não pude deixar de lembrar que os homens que cumprem penas de prisão adotam muitas vezes prática similar de contagem regressiva do tempo. Geralmente, era difícil fazer esses jovens se expressarem sobre seu serviço na sede. Conforme vim a saber através de amigos que trabalhavam mais intimamente com eles, não estavam dispostos a falar muita coisa abertamente, visto temerem que qualquer coisa que dissessem que não fosse positiva os levasse a ser classificados como o que era popularmente chamado de MA, alguém com má atitude. Muitos se sentiam como engrenagem da máquina, visto como trabalhadores, mas não como pessoas. Resultava em insegurança de trabalho saber que podiam ser transferidos a qualquer momento para outra designação de serviço sem qualquer consideração prévia e, com frequência, sem nenhuma explicação para a mudança efetuada. A linha de divisão administração-empregado era claramente traçada e cuidadosamente mantida. A mesada mensal de $14 muitas vezes mal dava
Em alguns casos, era insuficiente para cobrir as despesas de transporte de ida e volta das reuniões no Salão do Reino. Aqueles cujas famílias e amigos eram mais abastados não tinham problema à medida que recebiam ajuda de fora. Mas outros raramente conseguiam providenciar alguma coisa além de suas meras necessidades. Os de lugares mais distantes, particularmente os de estados do Oeste, deviam achar virtualmente impossível passar as férias com suas famílias, especialmente se vinham de família pobre. Contudo, ouviam regularmente os cumprimentos transferidos à família de Betel através de membros do corpo governante e de outros ao viajarem pelo país e para outras partes do mundo dando discursos. Viam os diretores da corporação dirigindo aos mobílios novos comprados pela sociedade, conservados e limpos por trabalhadores iguais a eles mesmos. Seu programa de trabalho de 8 horas e 40 minutos por dia e 4 horas aos sábados de manhã, combinado a assistência às reuniões 3 vezes por semana, mais atividade semanal de testemunho, pareciam para muitos tornar sua vida muito comprimidas, rotineiras e cansativas. Porém, sabiam que diminuir o passo em qualquer dessas modalidades os colocaria na classe de MA e resultaria em serem convocados para uma reunião destinada a corrigir sua atitude. As cartas dos dois anciãos de Betel tocaram nesses aspectos, mas sem entrar em detalhes. O presidente parecia mais uma vez achar, infelizmente, que isso constituía uma crítica à sua administração. Ele se manifestou ao corpo governante como querendo que fosse realizada uma audiência sobre o assunto, e em 2 de abril de 1975 fez-se isso. Vários anciãos de Betel falaram, e muitos dos pontos específicos mencionados anteriormente foram então ventilados. Os que falavam não apontavam pessoas e nem faziam reivindicações, mas enfatizavam a necessidade de mais consideração pelo indivíduo, comunicação fraternal e do benefício de permitir que os intimamente ligados aos problemas partilhassem das decisões e soluções. Conforme expresso pelo superintendente e assistente do lar de Betel, parecemos mais preocupados com produção do que com pessoas. O médico do pessoal, Dr. Dixon, relatou que recebia frequentemente visitas de casais angustiados devido à incapacidade das esposas em lidar com as pressões e em acompanhar os horários rigorosos, tendo muitas das mulheres irrompido em pranto ao conversar com ele. Uma semana depois, 9 de abril, declarava a ata oficial do corpo governante. Abre parênteses. Fizeram-se comentários sobre a relação entre o corpo governante, as corporações e o que fora publicado em A Sentinela de 1º de junho de 1972. Ficou combinado que uma comissão composta de 5 pessoas, L.K. Greenless, A.D. Schreider, R.V. Franz, D. Slidk e J.C. Butch, investigasse os problemas concernentes a esse assunto, as obrigações dos diretores das corporações e os problemas relacionados, e tomasse em consideração a opinião de N.H. Knorr e F.W. Franz e G. Sweets, que são diretores das duas sociedades, e então trouxesse as recomendações. A ideia geral é fortalecer a unidade da organização. Fecha aspas. Numa reunião, 3 semanas depois, 30 de abril, o presidente Knorr nos surpreendeu com a apresentação de uma moção de que, dali em diante, todos os assuntos fossem decididos pelo voto de 2/3 dos membros ativos, cujo número era, nessa época, 17. Seguindo-se a isso, relata a ata oficial dessa reunião. Abre aspas. L.K. Greenless começou então com seu relatório da Comissão dos 5 sobre o pedido do irmão Knorr para informá-lo sobre o que ele deveria fazer. A comissão considerou muito cuidadosamente o parágrafo 29 de A Sentinela 1º de junho de 1972 e também a página 344.
A comissão acha que, atualmente, o corpo governante deveria estar dirigindo as corporações e não o inverso. As corporações deveriam reconhecer que o corpo governante de 17 membros tem a responsabilidade de administrar a obra nas congregações através do mundo. Tem havido uma demora em colocar-se em prática esse arranjo em Betel, quanto comparado com as congregações. Tem havido confusão. Não queremos uma organização ambígua. Seguindo-se aí uma longa discussão das questões relacionadas com o corpo governante, as corporações e o presidente, com comentários de todos os membros presentes. No final do dia, N.H. Nor propôs uma moção, seguida de um comentário de E.C. Schitt. L.K. Greenes também apresentou uma moção. Ficou decidido que as 3 deveriam ser fotocopiadas e as cópias entregues a todos os membros, e que se reunissem novamente no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Haveria tempo para oração sobre o assunto, o que é sumamente importante. Fecha aspas. As referidas moções fotocopiadas na versão em inglês deste livro diziam o seguinte, abre aspas, N.H. Nor, eu proponho que o corpo governante assuma a responsabilidade de cuidar da obra regulamentada nos Estatutos da Corporação de Pensilvânia e assuma a responsabilidade dispostas nos Estatutos da Corporação de Pensilvânia e de todas as corporações através do mundo utilizada pelas testemunhas de Jeová. E.C. Schitt disse, assumir significa substituir a outra parte envolvida. Confio, da minha parte, que a responsabilidade fique como está. Preferivelmente, o certo seria dizer supervisionar a responsabilidade. L.K. Greenlees disse, proponho que o corpo governante se encarregue, em harmonia com as Escrituras, da plena responsabilidade e autoridade com vista à administração e supervisão da obra da Associação Mundial das Testemunhas de Jeová e de suas atividades, que todos os membros e diretores de todas e quaisquer corporações utilizadas pelas Testemunhas de Jeová hajam em conformidade com e sob a direção deste corpo governante, que esta relação incrementada entre o corpo governante e as corporações entre em vigor tão logo possa razoavelmente ser levada a efeito sem trauma ou prejuízo para a obra do reino. Fecha aspas. No dia seguinte, 1º de maio de 1975, houve novamente uma longa discussão. O vice-presidente, que tinha escrito os referidos artigos de A Sentinela, objetou particularmente às propostas apresentadas e a qualquer mudança na estrutura existente, a qualquer redução na autoridade do presidente. Isso me fez recordar e se harmonizava com as observações que ele fizera no passado, em 1971, de que acreditava que Jesus Cristo continuaria a dirigir a organização através de uma única pessoa até o tempo que viesse a nova ordem. Ele não fez nenhum comentário sobre a evidente contradição entre a apresentação feita nos artigos de A Sentinela e suas declarações audaciosas sobre o corpo governante usar as corporações como meros instrumentos e as 3 moções apresentadas, cada uma das quais mostrava que seus autores, inclusive o próprio presidente, reconheciam que, nessa época, o corpo governante não supervisionava as corporações. A discussão ia e voltava. Pareceu chegar o momento decisivo com as observações de Grant Sweets, de fala agitada e secretário tesoureiro das principais corporações da sociedade. Diferente dos comentários feitos até então pelos que favoreciam uma mudança, suas expressões eram muito pessoais, parecendo um desabafo de um sentimento há muito sufocado com relação ao presidente, a quem mencionou diretamente. Ao discutir a estrutura do poder, ele não fez nenhuma acusação específica, exceto com relação ao direito de fazer certa mudança, em sua sala pessoal, que havia solicitado e lhe fora negado, mas à medida que prosseguia, seu rosto ficava corado, os músculos do queixo se contraíam e suas palavras ficavam mais emocionadas. Ele encerrou com uma observação.
Digo que, se havemos de ser um corpo governante, então governemos. Não exerci governo algum até agora. Essas palavras me atingiram tão duramente que me contento por tê-lo recordado e registrado como foram proferidas. Se pretendiam transmitir o sentido que tiveram, isso está, naturalmente, além do meu conhecimento. Podem muito bem ter sido simplesmente uma explosão de momento, não indicando qualquer motivo sincero. De qualquer forma, contribuíram para fazer-me pensar muito seriamente sobre a questão da motivação correta e sentir uma considerável preocupação com o que quer que resultasse, em todo esse caso, fosse o resultado de um desejo sincero da parte de todos os envolvidos para apegar-se estritamente aos princípios e padrões bíblicos, e não por qualquer outro motivo. Achei a reunião inteira abaladora, principalmente devido ao espírito geral não parecer harmonizar-se com o que alguém esperaria de um corpo cristão. No entanto, pouco depois desses comentários do secretário-tesoureiro mencionados por último, N.H. Nor chegou evidentemente a uma decisão e fez uma longa declaração anotada em taquigrafia por Milton Henschel, que havia feito ele mesmo certas sugestões e atuava como secretário do corpo. Conforme registrado na ata oficial, a declaração do presidente continha estas afirmações. Abre aspas. Acho que seria uma coisa muito boa para o corpo governante que se ativesse aos procedimentos mencionados pelo irmão Henschel e esboçasse um programa tendo em mente o que diz a sentinela, que o corpo governante é o corpo governante das testemunhas de Jeová. Eu não vou argumentar contra ou a favor. Em minha opinião, isso não é necessário. A sentinela já o declarou. Será o corpo governante que terá poderes gerais para orientar e decidir, assumirá suas responsabilidades como corpo governante e exercerá a direção através das diferentes divisões que estabelecer, bem como se organizará devidamente. Fecha aspas. No final, disse ele, faço disso uma moção. Um tanto para minha surpresa, sua moção foi confirmada por F.W. Franz, o vice-presidente. Foi adotada unanimemente pelo corpo como um todo. A linguagem corajosa de A Sentinela, de 4 anos antes, parecia prestes a transformar meras palavras em fato. Pelas expressões transmitidas pelo presidente, parecia haver uma transição suave pela frente. Era, em vez disso, apenas uma calmaria antecedendo ao período mais tempestuoso de todos. Nos meses seguintes, a designada Comissão dos 5 reuniu-se com todos os membros do corpo governante individualmente e com 33 outros membros antigos do pessoal da sede. A grande maioria foi a favor de uma reorganização. A comissão traçou propostas detalhadas para a formação das comissões do corpo governante para cuidar dos diferentes aspectos da obra mundial. 11 dos 17 membros do corpo governante, ao serem pessoalmente entrevistados, indicaram essencialmente sua aprovação. Dos 6 restantes, George Gangas, um grego simpático e entusiástico e um dos membros mais idosos do corpo, era muito inconstante, variando em suas declarações conforme a disposição do momento. Charles Feckel, um europeu oriental que fora diretor da sociedade muitos anos antes, mas havia sido removido sob acusação de ter transigido em sua integridade por causa do juramento prestado ao receber a cidadania americana, estava então entre os recém-designados do corpo, e sendo de uma natureza muito maleável, raramente participava da discussão, votando uniformemente em qualquer direção seguida pela maioria. E ele tinha pouco a dizer sobre esta questão. Lloyd Barry, um neozelandês
e acrescentado recentemente ao corpo, viera para Brooklyn depois de vários anos como superintendente de filial no Japão, onde as testemunhas de Jeová tinha presenciado um crescimento fenomenal. Ele expressou fortes receios sobre as recomendações, particularmente quanto ao efeito descentralizador que havia no que se relacionava à presidência. Em uma carta datada de 5 de setembro de 1975, ele se referiu à mudança mencionada como revolucionária. Bill Jackson, um texano realista e despretensioso, não tão incomum como alguns fariam parecer, tinha passado a maior parte de sua vida na sede e, como Barry, achava que as coisas deveriam ser deixadas exatamente como estavam, especialmente depois de ter havido tão bons crescimentos numéricos sob a administração existente. As mais fortes expressões de oposição foram as do presidente e do vice-presidente, o primeiro aquele que apresentou a moção e o segundo aquele que a apoiou. Durante o período em que a designada Comissão dos Cinco esteve entrevistando os membros antigos do pessoal para obter o ponto de vista deles, chegou a vez do presidente de presidir a cabeceira da mesa de Betel por uma semana. Por diversas manhãs, ele usou a oportunidade para discutir perante os 1.200 ou mais membros da família de Betel, nos diversos refeitórios, todos interligados por som e televisão, o que chamou de investigação em andamento, as entrevistas da Comissão dos Cinco, dizendo que algumas pessoas favoreciam a mudança de coisas que, durante toda a existência da organização, havia sido feitas de certa maneira. Que prova têm eles de que as coisas não estão funcionando bem, de que é necessária uma mudança? Perguntava ele vez após vez. Disse que a investigação estava empenhada em provar que essa família é má. Porém, falou que estava confiante de que alguns queixosos não suplantariam a alegria da maioria. Exortou a todos que tivessem fé na sociedade, apontando para suas realizações. A certa altura, falou com intenso vigor e sentimento que as mudanças que alguns queriam fazer em relação à família de Betel, sua obra e organização, serão feitas sobre o meu cadáver. Deve ser dito com toda a justiça para Nathan Knorr que ele, sem dúvida, acreditava que o arranjo então existente era o correto. Sabia que o vice-presidente, o mais respeitado erudito da organização e alguém em que confiava para cuidar dos assuntos bíblicos, pensava desse modo. Knorr era basicamente uma pessoa afável, quase sempre cordial. Quando não estava no seu uniforme ou papel de presidente, eu apreciava genuinamente minha associação com ele. No entanto, sua posição, como acontece com muita frequência, não permitia geralmente que esse lado dele fosse visto, e novamente devido, sem dúvida, à sua opinião de que o papel que desempenhava estava de acordo com a vontade de Deus, tinha a tendência de reagir muito rápida e energeticamente a qualquer transgressão contra sua autoridade presencial. As pessoas aprenderam a evitar isso. Por tudo isso, duvido seriamente que Nathan teria concordado com as severas medidas que mais adiante viriam do corpo coletivo que herdou sua autoridade presencial. Posso compreender seus sentimentos e reação, já que servi durante muitos anos como superintendente de filial em Porto Rico e na República Dominicana, onde se esperava que eu fosse, segundo o ponto de vista prevalecente da organização, homem da dianteira, no país representante pessoal do presidente. Meus esforços em agir de acordo com este ponto de vista faziam-me constantemente ciente da posição e da necessidade de defender essa posição. Entretanto, descobri através da dura experiência que tentar viver à altura desse conceito organizacional não contribuía para relações agradáveis com outros e que isso tornava minha própria vida desagradável.
As contradições geradas não eram algo com que me sentisse, de algum modo, naturalmente ajustado, e depois de pouco tempo, simplesmente desisti de tentar imitar o que vira na sede. Consequentemente, a minha vida se tornou muito mais agradável e percebi um efeito geral muito mais produtivo e proveitoso. As últimas palavras mencionadas do presidente provaram-se quase proféticas. Na ocasião em que foram ditas, ele já tinha desenvolvido, evidentemente, um tumor maligno no seu cérebro. No seu cérebro. Apesar deste fato só ser revelado depois que a reorganização veio a ser definitivamente um fato consumado, dando-se sua conclusão oficialmente no dia 1º de janeiro de 1976, e a morte de Nor ocorrendo 1 ano e meio depois, em 8 de junho de 1977. A oposição bastante expressiva do presidente foi igualada e talvez até ultrapassada pela do vice-presidente. No programa de formatura da missionária Escola de Gileade, em 7 de setembro de 1975, assistido pelos membros da família de Betel e convidados, principalmente parentes e amigos dos formandos. O vice-presidente deu um discurso destaque costumeiro de todo o programa de formatura. Fred Franz usava um estilo inimitável, frequentemente dramático, até melodramático de falar. O que segue é extraído de uma reprodução exata do seu discurso, mas as palavras escritas não podem transmitir as inflexões, o espírito, o sabor e até o sarcasmo ocasional expressos no decorrer do próprio discurso. Suas palavras iniciais dão uma indicação clara quanto a onde seu discurso pretendia chegar. Tendo em mente que a comissão, devidamente designada pelo corpo governante, estava, naquele exato momento, trabalhando numa proposta de que o treinamento, a designação e a supervisão de missionários fossem dirigidos pelo corpo governante, em vez de pelas corporações, podendo reparar em sua declaração inicial. Começou dizendo, abre aspas, essa turma está sendo enviada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia, em colaboração com a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, incorporada. Ora, levanta-se atualmente a questão: que direito tem a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de enviar missionários ao campo? Quem autorizou a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia a enviar missionários por toda a terra? Pode-se levantar, então, tal questão desafiadora com relação a um caso anterior. E esse se baseia no fato de que a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados foi fundada por um homem que se tornou um evangelizador de renome mundial, um dos mais eminentes evangelizadores desse século XX, e que alcançou especialmente fama mundial quando fez a sua viagem ao redor da Terra no ano de 1912. Este homem foi Charles Taze Russell, de Allegheny, Pensilvânia. Fecha aspas. A atenção estava claramente concentrada sobre a corporação, não se mencionou o corpo governante. Naturalmente, ninguém tinha levantado a questão desafiadora que ele estava levantando nessa ocasião. A questão real com relação ao corpo governante era se a palestra dada por ele 4 anos antes sobre a relação entre o corpo e a corporação deveria ser levada a sério. Todavia, ele prosseguiu dizendo em sua maneira característica, abre aspas, então, tenho me perguntado acerca deste caso. Talvez vocês também o tenham. Exatamente como se tornou Russell um evangelizador? Quem fez dele um evangelizador? As várias instituições religiosas da cristandade estavam em funcionamento. Por exemplo, havia a Igreja Anglicana com seu corpo regente e a Igreja Protestante Episcopal com seu corpo regente. Havia a Igreja Metodista com sua conferência. Havia também a Igreja Presbiteriana, a qual Russell tinha pertencido, com seu sínodo.
Havia também a igreja congregacional, a qual Russell se filiou com sua congregação central. Mas não foi através de nenhuma dessas organizações dirigentes que Russell tornou-se evangelizador ou missionário. Fecha aspas. Sem referir-se direta ou abertamente ao corpo governante, ele tratou de introduzi-lo indiretamente na discussão por referir-se a estes corpos regentes sob vários nomes. Poderia ter mencionado também os jesuítas, que têm uma administração que leva este nome, corpo governante. Mas o que queria dizer era que nenhum corpo governante desse tipo teve algo a ver ou exerceu qualquer autoridade com relação a este fundador da Corporação Torre de Vigia. Russell era um independente não sujeito a nenhum deles. O corpo governante tinha designado a Comissão dos Cinco, e essa comissão estava recomendando que se formassem comissões permanentes a fim de cuidar da administração da obra mundial. Em razão disso, essas palavras seguintes do discurso do vice-presidente adquiriram um significado adicional no momento em que, depois de falar dos 70 discípulos enviados por Jesus, disse à classe dos formandos, abre aspas, ora, não devemos imaginar que, por enviar os 70 evangelizadores, por enviá-los em pares, o Senhor Jesus Cristo não ia transformar cada par numa comissão de 2, de modo que, para os 70 evangelizadores, houvesse 35 comissões de 2. Vocês estão sendo enviados atualmente, após a sua formatura, como missionários. 2 vão para a Bolívia, e há então outros que estão sendo enviados, talvez 4 ou 6 ou 8, para diferentes países em designação de trabalho. Agora, não pense vocês, missionários, que, por estar sendo enviados em conjunto de 2, ou talvez de 4, ou 6, ou talvez de 8, estejam sendo designados. Nada disso. Vocês estão sendo enviados individualmente como missionários para ajudar-se mutuamente e cooperar com a filial da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados que estiver funcionando e dirigindo a obra no país ao qual foram designados para atuar como evangelizadores. Assim, não ponham essa ideia de comissão na cabeça de vocês. Fecha aspas. Em tudo isso, o corpo governante permanecia visível pela sua ausência, obscurecido pela corporação. Nenhuma única pessoa havia sugerido que os missionários fossem enviados como comissões ou que eles assumissem a obra nos seus países designados, mas isso serviu de meio para introduzir a ideia de comissões e pôr o conceito em descrédito. O discurso continuou então a falar de Felipe, o evangelizador, levantando mais uma vez a questão quanto a quem fez dele evangelizador ou missionário. O vice-presidente referiu-se ao relato de Atos, capítulo 6, onde os apóstolos, como um corpo, acharam necessário designar 7 homens, inclusive Felipe, para cuidar da distribuição de alimentos, de modo a acabar com as reclamações que estavam sendo feitas sobre discriminação contra certas viúvas. Disse ele então, abre aspas, bem, agora, se vocês pesquisarem a McCloskey on the Strong Encyclopedia of Religion Codeglade, verificarão que a obra designada pelos apóstolos a esses 7 homens é chamada de trabalho semissecular. Mas os apóstolos não queriam esse trabalho semissecular. Eles a descarregaram sobre esses 7 homens e disseram, vocês tomem conta disso. Bom, nós vamos especializar-nos em orações e ensino. Ora, estavam esses 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, por livrar-se desta responsabilidade de cuidar de mesas, fazendo de si mesmo meros testes de ferro na congregação de Deus e Jesus Cristo?
Certamente que eles não estavam se tornando testas de ferro, pois se concentravam em coisas espirituais. Fecha aspas. Para os membros do corpo governante que tinham ouvido o presidente enfatizar que o corpo governante deveria cuidar estritamente de coisas espirituais e deixar o resto com a corporação, as palavras do vice-presidente tinham um tom familiar. Surpreendentemente, no entanto, cerca da metade dos homens pertencentes ao corpo estavam passando suas 8 horas e 40 minutos de cada dia exatamente em tal trabalho semisecular. Dan Siddick e Charles Feckel trabalhavam na fábrica. Leo Greenlees cuidava dos seguros e assuntos relacionados com o departamento do secretário-tesoureiro. John Booth exercia a supervisão da cozinha de Bethel. Bill Jackson cuidava dos negócios e documentos legais. Grant Sweets estava diariamente ocupado com assuntos financeiros, investimentos, ações e testamentos. Milton Henschel, bem como o próprio presidente, que controlava todas as designações de trabalho, estavam empenhados na maior parte do trabalho administrativo semisecular, do qual dissera o vice-presidente, deviam isentar-se para que outros cuidassem. A história de Paulo, o convertido Saulo, foi então relatada, contando-se que, ao ir a Jerusalém após sua conversão, ele viu apenas 2 dos apóstolos, não o corpo na sua totalidade, e como veio eventualmente a Antioquia, na Síria. Ao relatar a chamada do Espírito Santo de Paulo e Barnabé para a atividade missionária, o vice-presidente enfatizou continuamente que tudo isso fora feito através da congregação de Antioquia, portanto, não através de Jerusalém, onde se localizava o corpo apostólico, disse ele. Abre aspas. E então, de repente, enquanto ele, Paulo, estava servindo em Antioquia, na Síria, não em Israel, mas na Síria, porque o Espírito de Deus falou a essa congregação lá em Antioquia e disse: agora, de todas as coisas, separai vós desta congregação. Separai estes 2 homens, a saber, Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu os comissionei. E assim fez a congregação de Antioquia, e pousaram suas mãos sobre Paulo, ou Saulo e Barnabé, e foram enviados. E foram enviados pela operação do Espírito Santo através da congregação de Antioquia, e partiram na sua primeira designação missionária. Portanto, vocês veem que o Senhor Jesus Cristo estava atuando como cabeça da congregação e começando a agir diretamente, sem consultar a ninguém aqui na terra sobre o que devia ou não deveria fazer. E agiu dessa maneira com relação a Saulo e Barnabé, e ambos eram apóstolos da congregação de Antioquia. Fecha aspas. A esta altura do discurso, recordo-me estar sentado lá e falando comigo mesmo. Será que este homem percebe o que está dizendo? Eu sei que seu objetivo é negar a importância do corpo governante, de modo a preservar a autoridade da sociedade e de seu presidente. Mas será que ele se dá conta da implicação que está dizendo? No processo de atingir seu objetivo, ele está minando todo o ensino e a alegação acerca da existência de um corpo governante centralizado no primeiro século, funcionando a partir de Jerusalém com a autoridade mundial de supervisionar e dirigir todas as congregações dos verdadeiros cristãos, por toda parte, sobre todos os aspectos, conceito este edificado nas mentes de todas as testemunhas de Jeová, e que se apega à vasta maioria atualmente. Mas o vice-presidente, de modo algum, havia terminado e persistia martelando na ideia com veemência cada vez maior. Descrevendo a conclusão da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ele prosseguiu com crescente intensidade e dramatização. Abre aspas. E onde foram eles? Onde prestaram
eles relatório? Eis aí o registro. Leiam por si mesmos nos versículos finais do capítulo 14 de Atos. Voltaram a Antioquia, a congregação lá. E o relato diz que eles relataram as coisas em detalhes a esta congregação que os tinha confiado a benignidade merecida de Deus para a obra que haviam realizado. Assim, eis aí onde prestaram relatório. De modo que o registro conta também que não demoraram nem por pouco tempo em Antioquia. O que aconteceu agora? Ocorreu repentinamente alguma coisa a eles, e eles, Paulo e Barnabé, sobem a Jerusalém? Bem, que problema os traz a Jerusalém? Bem, será que foi o corpo dos apóstolos e outros anciãos da congregação de Jerusalém que os convocou lá para dizer-lhes: Olhem aqui. Nós soubemos que vocês dois haviam partido em viagem missionária e a terminaram sem aparecer aqui para prestar-nos relatório. Será que não sabem quem somos nós? Nós somos conselheiros de Jerusalém. Será que não reconhecem a chefia do Senhor Jesus Cristo? Se não aparecerem aqui depressa, iremos tomar uma ação disciplinar contra vocês. É isso que diz o relatório? Bem, se eles tivessem agido dessa maneira com relação a Paulo e Barnabé, por terem prestado relatório à congregação por meio da qual haviam sido enviados pelo Espírito Santo, então este conselho dos apóstolos em Jerusalém e outros anciãos da congregação judaica ter-se-ia colocado acima da chefia do Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Seus argumentos eram completamente válidos. Eram também totalmente contrários ao ponto de vista apresentado pelas publicações da sociedade, os quais apresentam um quadro de Jerusalém como a sede de um corpo governante que exerce plena autoridade e controle sobre todos os cristãos como representantes de Cristo, atuando como autoridade divina. Esse é sem dúvida o motivo pelo qual, diferentemente de outros discursos dados pelo vice-presidente, esse jamais foi usado como base de artigos da revista Sentinela. Para qualquer testemunha individual, apresentar tal argumento atualmente seria considerado como discurso herético, rebelde. Se fosse realmente aplicado como foi dito, suas palavras significariam que qualquer congregação na terra poderia enviar seus próprios missionários, caso acreditasse que Jesus Cristo e o Espírito a orientassem nesse sentido, fazendo-o sem consultar a ninguém mais, quer em Brooklyn, quer no escritório de filial. Não havia dúvida em minha mente quanto à reação rápida e adversa que isso provocaria na sede da sociedade e em seus escritórios. Seria visto como uma ameaça à sua autoridade centralizada, e qualquer congregação que o fizesse seria questionada exatamente com as palavras: Será que você não sabem quem somos nós? Será que não reconhecem a chefia do Senhor Jesus Cristo que opera por nosso intermédio? Tudo o que ele disse no discurso era verdade, perfeitamente verdade. Mas era evidente que não pretendia ser posto mais totalmente em vigor que os pontos defendidos cerca de 4 anos antes na palestra do Rabba Banandocão, a menos que, pelas referências a Antioquia, ele estivesse procurando estabelecer um paralelo com a corporação como funcionando a parte do corpo governante. O discurso continuou a mostrar que o verdadeiro motivo da ida de Paulo e Barnabé a Jerusalém, conforme registrado em Atos, capítulo 15, era porque a própria Jerusalém tinha sido a fonte de um sério problema para a congregação de Antioquia, já que homens desceram de Jerusalém e provocaram tumultos sobre a questão da observância da lei da circuncisão. Portanto, a viagem a Jerusalém era para pôr fim à repercussão do ensino desses desordeiros de Jerusalém. Continuando com o argumento, falou da segunda viagem missionária de Paulo e de seu novo companheiro Silas, e enfatizou novamente que foi da congregação de Antioquia que partiram, de modo que, novamente,
A congregação de Antioquia estava sendo usada para enviar missionários de grande projeção na história bíblica, que haviam retornado a Antioquia e que de Antioquia Paulo deu início à sua terceira viagem. Resumindo o relato do livro de Atos, disse o vice-presidente, abre aspas, assim, à medida que examinamos este relato sobre os dois mais destacados dentre os missionários mencionados da história bíblica, verificamos que foram enviados especialmente pelo Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, fato que a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados tem sempre defendido e reconhecido, desde que a sociedade foi fundada. Portanto, vemos como o Senhor Cristo é o cabeça da igreja e tem o direito de agir diretamente, sem quaisquer outras organizações em vista. Não importa quais sejam elas. Ele é o cabeça da igreja, não podemos contestar o que ele faz. Fecha aspas. Essas três últimas sentenças proferidas pelo vice-presidente representam a posição adotada por várias testemunhas. Por adotarem essa mesma posição, são agora rotuladas de apóstatas. Mais uma vez, no entanto, essas declarações, aparentemente expressando profundo respeito pela autoridade superior de Cristo, transmitiam, na verdade, um conceito diferente, que punha a ênfase numa fonte diferente de autoridade. Pois o vice-presidente estava dizendo, naquele exato momento, que contestar a autoridade de seu presidente era contestar o Senhor Jesus Cristo. Ele não acreditava que o pensamento e a ação da Comissão dos Cinco, designada pelo corpo governante, poderiam, de algum modo, ser representativas da direção do cabeça da igreja, pela simples razão de haver ele, Jesus Cristo, causado a formação da corporação e estar lidando por meio dela. Isso me dava a impressão de ser um caso de raciocínio confuso. Que era este o alvo do seu discurso podia ser visto em que, ao chegar ao ponto crucial da matéria, aplicava agora todas essas particularidades aos tempos modernos. Ele falou da formação de Charles Taze Russell, dele ter iniciado uma nova revista religiosa, a Torre de Vigia, hoje a Sentinela. E quem autorizou este homem a fazer isso? Prosseguiu então sobre a constituição da Sociedade Torre de Vigia de Sião de Bíblias e Tratados como pessoa jurídica por Russell, e neste ponto acrescentou, abre aspas, e observem vocês, amigos, que quando ele fundou essa sociedade, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados não estava fundando uma sociedade ou organização que nada faz. Fecha aspas. O Senhor Jesus Cristo e o Espírito de Deus tinham suscitado Russell, disse ele, e também apoiado a formação da corporação dessa sociedade atuante e que faz. O vice-presidente descreveu então a origem da escola de Gileade, que esta tinha sido ideia do presidente da corporação, que, quando informada, a diretoria tinha dado seu apoio e que o presidente deveria ter a supervisão da escola. Nathan Knorr estava sentado no palco, enquanto o vice-presidente dava seu discurso, e Fred Franz gesticulava em sua direção no decorrer dessas observações a seguir. Abre aspas. Assim, vejam vocês, caros amigos, que as diretorias da Corporação de Nova York e de Pensilvânia, conforme constituídas lá no passado, tinham respeito pela posição do presidente, e eles não tratavam o presidente como um testa de ferro, imóvel e sisudo, presidindo sobre uma sociedade que nada faz. Fecha aspas. Desde o início do discurso, eu havia pensado ser este o objetivo visado, de modo que não veio como surpresa para mim, embora a linguagem usada me tenha surpreendido. A partir deste estágio da apresentação, o tom do discurso abrandou e ele prosseguiu destacando
esse dia específico, 7 de setembro de 1975, dizendo, abre aspas, e sabe o que isso significa? De acordo com este diário, um diário hebraico proveniente da terra de Israel, referindo-se agora a um pequeno folheto que segurava na mão. Ora, este é o segundo dia do mês de Tisri, do ano lunar de 1976. Sabem o que isso significa? Que neste momento, neste dia da formatura de vocês, ora, este é o segundo dia do 7º milênio da existência do homem aqui na Terra. Não significa isso alguma coisa? Não é isso alguma coisa grandiosa? Houve a pausa neste momento. Que o dia inicial do 7º milênio da existência da humanidade seja assinalado pelo funcionamento da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados em pleno cumprimento de seus estatutos, ao enviar a 59ª turma da Escola de Gileade para missionários? Jeová Deus certamente a tem abençoado, e é pelos seus frutos que tem se tornado conhecida como um instrumento aprovado na mão de Jeová Deus, de maneira que não há nenhuma necessidade de contestar-se o direito e a autoridade dessa sociedade de enviar missionários. Ainda, amigos, tomem nota disso, que da mesma maneira como Deus usou a congregação de Antioquia para enviar dois dos mais importantes missionários do primeiro século, Paulo e Barnabé, Jeová Deus está usando hoje a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia, em colaboração com a Corporação de Nova York, para enviar mais missionários, e elas estão determinadas a prosseguir nessa mesma direção. Isto é algo muito gratificante. Fecha aspas. Não poderia haver dúvidas de que, na mente do vice-presidente, alguém tivesse atirado a luva em desafio à presidência. Por esse discurso, as linhas de combate estavam cuidadosa e enfaticamente traçadas. A corporação tinha seu terreno soberano e esse estava além dos limites do corpo governante. O efeito lamentável de tudo isso foi que muitos dos seus companheiros do corpo governante foram nitidamente projetados no papel de agressores e expostos abertamente como desrespeitosos da autoridade do Senhor Jesus Cristo investida neste instrumento aprovado à corporação. Os convidados presentes, parentes e amigos dos formandos, ficaram, de modo geral, aturdidos pelas muitas coisas ditas e pela agressividade geral do discurso, a linguagem cortante e ocasionalmente usada. Os membros da família de Betel, embora tivessem uma vaga ideia das dificuldades, por causa dos comentários expressos pelo presidente e pelo vice-presidente ao presidirem a mesa de refeição, tinham agora sua suspeita reforçada de que havia de fato uma disputa no corpo governante semelhante a uma luta pelo poder. O contraste entre este discurso e o discurso do rabo abanando o cão não poderia ter sido maior. Foram dados pelo mesmo homem e ainda assim pareciam ir em direções totalmente opostas. Não seria totalmente honesto se não admitisse que deixei o auditório nesse dia sentindo-me não apenas profundamente perturbado, mas também um tanto doente. Parecia que a palavra de Deus era algo que poderia ser adaptado a um argumento quando as circunstâncias o tornassem recomendável, e a um argumento contrário quando as circunstâncias fossem diferentes. Isso me perturbava mais do que qualquer outro aspecto da questão. Como no caso de Nathan Knorr, certos fatores ajudam também, do mesmo modo, a entender o comportamento de Fred Franz. No final de 1941, quando o juiz Rutherford estava prostrado no seu leito de morte em Bet Sarim, ele havia chamado 3 homens ao seu lado, Nathan Knorr, Fred Franz e Hayden Covington. Disse-lhe que queria que dessem continuidade após sua morte e que deveriam manter-se unidos como equipe. Esse ato fazia lembrar o testamento do pastor Russell,
embora dada aqui oralmente em vez de por escrito. 20 anos depois, em 1961, ao escrever o livro Santificado Seja o Teu Nome, em inglês, Fred Franz fez alusão a essa ocasião ao considerar o relato do profeta Elias passando o manto oficial na tradução do Novo Mundo, ao seu sucessor Eliseu. Apresentou isso como um drama profético e declarou: em 7 de dezembro de 1941, Rutherford estava na Tecama, no litoral do Pacífico, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. 2 homens do restante ungido, um desde 1913 e outro desde 1922, e um das outras ovelhas, desde 1934, foram chamados da sede em Brooklyn à cabeceira do acamado Rutherford, no lugar chamado Betsarim, em San Diego, Califórnia. Em 24 de dezembro de 1941, ele deu aos 3 as suas instruções finais. Por anos ele tinha esperado ver os profetas, inclusive Elias e Eliseu, ressuscitados dos mortos e instalados no reino como príncipes por toda a terra, no novo mundo de Deus. Mas, em 8 de janeiro de 1942, Rutherford morreu com 72 anos de idade, sendo fiel testemunha de Jeová Deus e completamente dedicado aos interesses do reino de Deus. Foi destemido em apoiar o lado de Jeová na questão todo importante do domínio universal. Visto de nossos dias, parece que o trabalho de Elias tinha terminado então para ser seguido pelo de Eliseu. Foi semelhante a quando Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão para as margens orientais, separando as águas, andando lado a lado e esperando Elias ser levado. Fecha aspas. Quando o corpo governante discutiu a proposta de reorganização, o vice-presidente fez referência direta a essa designação do juiz Rutherford, pouco antes de sua morte. Não tenho dúvida que Fred Franz acreditava que tinha ocorrido certa transferência de manto nessa ocasião. Conforme foi dito, Nathan Knorr sucedeu Rutherford na presidência. Hayden Convict, o grande advogado do Texas, que defendeu as testemunhas de Jeová em muitos casos perante a Suprema Corte dos Estados Unidos, foi convidado por Knorr para ser vice-presidente, sem levar em conta o fato de que Covington não professava então ser da classe ungida. Isso mostra que nem o Rutherford nem Nathan Knorr achavam inicialmente que ser dos ungidos fosse essencial para dirigir a obra mundial. O próprio depoimento de Covington, dado durante o caso Walsh, na Escócia, revela que foi só depois de receberem alguma correspondência poucos anos depois, questionando como isso poderia ser, que ele e Knorr conversaram sobre ele não ser dos ungidos, e Covington decidiu que deveria renunciar. À medida que o tempo passava, as relações entre os dois se deterioravam e Covington deixou eventualmente o pessoal da sede e voltou-se para a clientela particular. Fred Franz foi eleito como vice-presidente em consequência da renúncia de Covington em 1944. Embora os 3 herdeiros da transferência de responsabilidade ocorrida à cabeceira da cama de Rutherford, o que mostra incidentalmente que não havia nenhum corpo governante em funcionamento, tivesse agora se tornado 2, ainda existia evidentemente um sentimento bem definido de que a atuação do papel em cumprimento da profecia estava em vigor. Em 1978, num grande congresso em Cincinnati, Ohio, quando Fred Franz, agora presidente da sociedade, foi convidado a falar por uma assistência de mais de 30 mil pessoas sobre a sua experiência de vida como testemunha, preferiu passar a maior parte do tempo relatando seu relacionamento com o então falecido Nathan Knorr, enfatizando particularmente as palavras finais do juiz Rutherford a eles. Pode ser dito com toda a franqueza que o discurso assumiu um tom de um panegírico, à medida que Fred Franz
descrevia as qualidades de Nor e salientava que tinha se apegado a Nor até o fim, exatamente como o juiz havia exortado, e que ele se orgulhava de ter agido assim. Talvez ainda mais esclarecedora em relação à ideia de ser investido do manto, seja uma declaração feita naquele mesmo ano durante uma reunião do que constituía agora a comissão de redação do corpo governante. Estavam presentes Lyman Swing, Edward City, Lloyd Barry, Fred Franz e eu. Um comentário sobre a carta de Tiago estava sendo escrito por Ed Dupley, e Fred Franz havia solicitado um ajuste na consideração de Dupley em Tiago 3:1, onde diz o discípulo, abre aspas, não muito de vós deviam tornar-se instrutores, meus irmãos, sabendo que havemos de receber um julgamento mais pesado. Fecha aspas. A matéria que Dupley tinha elaborado dizia que esta era evidentemente uma advertência contra indivíduos desqualificados que procuravam servir como instrutores simplesmente por causa do desejo de destaque. Fred Franz solicitou a eliminação da maior parte da matéria sem dar nenhuma explicação especial para suas objeções e não ser perguntar por escrito. Abre aspas. Se Jesus deu alguns para serem instrutores, quantos deveria dar? E já que Jesus faz a dádiva, como podia Tiago dizer aos homens, não muitos de vós deviam tornar-se instrutores? Como se tornou o próprio Tiago um instrutor? Fecha aspas. Já que eu fora designado para supervisionar o projeto de desenvolvimento do comentário, pedi a Fred Franz, na audiência da comissão, para esclarecer sua objeção e dizer-nos exatamente o que ele pensava que este texto queria dizer. Ele declarou acreditar que o significado era de que fosse da vontade de Deus que houvesse apenas alguns poucos homens em toda a congregação cristã que poderiam ser corretamente chamados de instrutores. Indaguei quem seriam tais em nosso tempo. Falando muito calmamente, ele respondeu, abre aspas, bem, acredito que eu o seja. Estou aqui na sede há mais de 50 anos e tenho estado envolvido no campo da redação e da pesquisa durante a maior parte desse tempo, de modo que acredito que eu o seja, e existem outros irmãos através da terra que o são. Fecha aspas. Esta resposta foi outra ocasião cujo efeito foi tão assustador que as palavras ficaram realmente ardendo na minha memória. Eu não fui a única testemunha delas, já que foram ditas perante outros 3 membros da comissão de redação. Por sua observação, tínhamos identificado diante de nós apenas um único instrutor pelo nome, Fred Franz. Quanto a quem eram os outros, cabia a nós especular. Conforme eu disse a Lyman Swinglis, mais de uma vez depois disso, lamentava não ter levado o assunto adiante e perguntado pelos nomes dos outros instrutores de nosso tempo. Mas a resposta me deixou momentaneamente sem palavras. Na mesma matéria em que apresentou sua objeção, a matéria de Dupley, o presidente Franz tinha também sugerido que se acrescentassem os seguintes pontos no comentário disponível, citando agora a página 2 do seu artigo. Abre aspas. Não sabemos como o próprio Tiago se tornou instrutor, exceto que seu meio-irmão, Jesus Cristo, apareceu a ele após sua ressurreição. 1 Coríntios 15:7, Atos 1:14. Nem todo varão cristão dedicado é batizado, que talvez queira tornar-se instrutor, o faz por motivo de egoísmo e ambição. Viu-se tal instrutor corretamente motivado no caso do redator e editor de 27 anos de idade da revista A Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo em julho de 1879, Pastor Russell. Fecha aspas. Isso fez lembrar seu discurso na formatura de Gilead em 1975, quando demonstrou sua convicção de que Cristo Jesus tinha suscitado
pessoalmente o pastor Russell para desempenhar um papel especial. 3 anos depois, essa matéria indicava que ele acreditava que tal escolha pessoal e individual por Cristo estivesse se perpetuando em outros casos, fazendo com que apenas umas poucas pessoas escolhidas fossem suscitadas como instrutores especiais para a congregação. Embora não fosse usada a matéria sugerida acima, incluindo Russell na descrição, a informação encontrada nas páginas 99 até o alto da 102 no comentário à carta de Tiago é uma substituição da matéria de Dupuy que escrevi de modo a satisfazer as objeções do presidente Francis. Era, em certo sentido, uma refutação do seu ponto de vista, já que as palavras de Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 8, mas vós não sejais chamados rabi, pois um só é o vosso instrutor, ao passo que todos vós sois irmãos, pareciam ser completamente contrárias às ideias de um número muito restrito de homens constituindo algum tipo de grupo de instrutores, especialmente selecionado os poucos escolhidos. O texto reescrito que submeti foi aprovado em comissão e publicado. Há outra razão para ter havido uma contradição tão evidente entre certas declarações audaciosas e eloquentes, feitas de modo impresso, como nos artigos do rabo abanando o cão, e a realidade comparativamente tímida e insignificante que, de fato, existia. O motivo é que os diretores da corporação podiam convencer-se de que uma mudança ou reforma pequena, simbólica, seria suficiente como substituição ou indício de uma mudança maior, genuinamente significativa. Como exemplo disso, o mero fato de que o presidente Knorr tinha decidido em 1971 abrir mão de sua presidência às mesas de refeição de Betel, partilhando-a com outros membros da diretoria também de que os tinha deixado servir, em base rotativa, como presidente das sessões do corpo governante, era visto como tudo o que se precisava para demonstrar que as corporações e seus diretores eram comandados e submissos ao corpo governante e que o cão estava realmente abanando o rabo. Nenhuma outra ação perceptível ou mudança significativa ocorrera na estrutura do poder, nem era vista como necessária para dar realidade ao impressionante quadro pintado. Que Fred Franz podia ver as coisas deste modo parece evidente tanto assim particularmente, já que tinha escrito mais de 20 anos antes, em 1944, o que é surpreendentemente artigos para a Sentinela que continham todos os pontos básicos sobre anciãos e superintendentes que apareciam no livro Ajuda. Apesar disso, não aconteceu então qualquer tipo de mudança no arranjo congregacional, mas fora dito, fora publicado e isso era visto como suficiente. Nesses artigos, 1944 foi apresentado como um ano marcado na profecia bíblica, e isso principalmente por causa da aprovação de uma emenda pela qual os direitos a votos na corporação não seriam mais baseados numa contribuição de $10, como anteriormente. Em vez disso, um número máximo de 500 pessoas, selecionadas pela diretoria da corporação, seriam as únicas com direito a votar. Qualquer pessoa que tinha assistido a uma reunião anual da Sociedade Torre de Vigia, em que ocorrem eleições de diretores, saber que é extremamente rotineira e que a votação é uma mera formalidade. A maioria dos membros votantes não sabe virtualmente nada dos trabalhos internos da organização e nem tem influência, voz ativa ou controle quanto às metas e programas da organização. Como de costume, a efetiva parte oficial não leva mais do que 1 hora, então se encerra até que se passe mais um ano. Ainda assim,
A adoção desta emenda com relação aos membros votantes foi apresentada nos artigos de A Sentinela, de 15 de junho de 1972, escritos por Fred Franz. Como sendo uma ocasião de tal importância e magnitude que se tornou o centro da explicação da profecia de Daniel 8,14, considerando 2.300 dias proféticos relacionados à condução do santuário à sua condição apropriada, devido que uma testemunha entre 1.000, se lhe fosse mostrado este versículo atualmente, o relacionaria de alguma maneira com 1944 e com a emenda da corporação feita então. Não obstante, essa é a explicação oficial dessa profecia até o dia de hoje. Era mais um exemplo da habilidade de pegar um evento de repercussão relativamente pequena e revesti-lo então do valor simbólico como sendo de grande importância. Em 15 de agosto de 1975, a Comissão dos Cinco apresentou finalmente suas conclusões e recomendações. Em nome da comissão, preparei um documento de 45 páginas, expondo os motivos históricos e, particularmente, os bíblicos, para indicar que a estrutura basicamente monárquica deveria mudar, além de 19 páginas esboçando o sistema de comissões do corpo governante para comandar diferentes áreas de atividades. O documento inicial encerrava com este parágrafo. Abre aspas. Todas as deliberações da Comissão dos Cinco foram tomadas com muita oração e cuidadosa consideração. Esperamos sinceramente que o Espírito de Deus nos tenha orientado nos resultados e rogamos que esses sejam de alguma ajuda para o corpo chegar a uma decisão. Espera-se que os ajustes recomendados, casos aprovados, venham a contribuir para um relacionamento ainda mais agradável e pacífico entre os membros do corpo governante, ajudando-os a eliminar a tensão que tem às vezes surgido em nossas reuniões. Salmos 133, 1, Tiago 3, 17 e 18. Espera-se também que os ajustes recomendados, caso aceitos, venham realçar e tornar ainda mais destacada a chefia de Cristo Jesus e o espírito de genuína fraternidade encontrada entre seus discípulos. Marcos 9:50. Fecha aspas. Essas palavras expressaram meus sinceros sentimentos e anseios. Não conseguia ver como elas podiam ser vistas como um desafio à direção de Jesus Cristo sobre sua congregação. A matéria foi submetida ao corpo governante e, na sessão de 10 de setembro de 1975, ficou evidente que a maioria, por uma grande diferença, era a favor da mudança fundamental recomendada. Entretanto, foi designada uma segunda comissão dos cinco para fazer os ajustes finais. O corpo não escolheu o presidente ou o vice-presidente para servir nessa comissão, já que a oposição deles estava visivelmente estabelecida. Os comentários do presidente, a esta altura, expressavam principalmente dúvida quanto à natureza prática da mudança. O vice-presidente, no entanto, foi franco em dizer que via a resposta como um ataque à presidência. Quando a própria moção do presidente foi lida em voz alta para ele, replicou dizendo que o irmão Nor tinha feito essa declaração sob coação. Lyman Zwingli se expressou como achando que todos os membros do corpo tinham respeito pelo presidente e não o viam como um testa de ferro, sisudo e imóvel de uma sociedade que nada faz, usando aqui a linguagem do vice-presidente na cerimônia da formatura. Ele enfatizou que o presidente podia usar sua energia, força motivadora e iniciativa dentro do arranjo proposto. Mais adiante, na discussão, o vice-presidente insistiu que o documento da Comissão dos Cinco havia feito exatamente o que ele dissera que estava sendo feito. Declarou que, na reunião anual seguinte, o seu voto seria para que os poderes da sociedade continuassem, e falou que seu discurso na formatura de Gileade se devia a um sentimento de obrigação de deixar os irmãos cientes disso, de modo que eles não pensassem que tinha praticado uma fraude para com eles.
Depois que a segunda comissão completou suas recomendações e as apresentou em 3 de dezembro de 1975, a questão chegou a uma votação final. O presidente pediu que levantassem as mãos. Todos, com exceção de 2, ergueram suas mãos em favor da moção de cumprir com as recomendações. Os 2 que não ergueram suas mãos foram o presidente e o vice-presidente. No dia seguinte, o corpo se reuniu novamente. O vice-presidente disse que não havia participado da discussão no dia anterior, já que ele não queria ter nada mais a ver com isso. E participar significaria estar a favor e ele não podia conscienciosamente agir dessa maneira. Referiu-se repetidamente a Nathan Knorr como o superintendente da sociedade, o superintendente do povo do Senhor na terra, e disse que Jesus Cristo não estava aqui na terra e por esse motivo estava utilizando representantes para realizar sua vontade. Dan Sidlik, homem de descendência eslava, atarracado e de voz profunda, disse que teria ficado contente se visse o irmão Knorr ou o irmão Franz voltar-se para as Escrituras, até mesmo para as publicações da Torre de Vigia, a fim de apoiar sua posição, mas não tinha sido assim. Leo Greenlees observou que, se todas as congregações se submetiam alegremente à direção do corpo governante, por que as corporações não faziam o mesmo? O presidente limitou suas observações basicamente a dizer que achava que a corporação iria atuar paralela ao corpo governante. Porém, notara que, ao invés disso, o arranjo proposto subordinaria a corporação. O que provavelmente é o correto, acrescentou. O vice-presidente disse que também achava que as 2 organizações deviam funcionar paralelamente, talvez como Antioquia e Jerusalém, e concluiu: isso que o corpo governante quer fazer agora nunca antes havia se passado pela cabeça. Era óbvio que o presidente e o vice-presidente estavam mantendo sua mesma posição. Lloyd Barry, em sua voz tensa e agitada pela emoção, apelava-lhes agora para que tornassem o assunto unânime, já que era evidente que seria aprovado de qualquer modo. Foi feita outra votação, e dessa vez o presidente Knorr levantou a mão e o vice-presidente fez o mesmo. 4 anos depois, em 1979, numa reunião do corpo governante, Fred Franz, então presidente, declarou que dera seu voto em favor da mudança nessa ocasião sob coação. Eu concordaria com ele. Quando Nathan Knorr cedeu, Fred Franz sentiu-se obrigado a juntar-se a ele. Continuou dizendo que não estivera na ocasião a favor da mudança e que, daquele momento em diante, tinha ficado apenas observando para ver qual seria o resultado. O gráfico que segue, preparado pela segunda comissão dos 5, mostra o arranjo que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1976. John Butch, membro da primeira comissão dos 5 e na fase inicial de sua vida fazendeiro no norte de Nova York, homem de boas maneiras que pensava profundamente, mas que tinha normalmente dificuldade em expressar bem esses sentimentos, pareceu ter feito a melhor descrição do que então passava a ser o caso da corporação. Numa das primeiras reuniões da Comissão dos 5, ele declara, abre aspas, uma sociedade, corporação, é simplesmente um instrumento legal. É como uma caneta postada sobre a escrivaninha. Quando preciso usar a caneta, eu a apanho. Quando termino, eu simplesmente a ponho lá até que queira usá-la novamente. Essa se tornou então a situação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia e de suas corporações subsidiárias. Isso significava, inevitavelmente, que a autoridade da presidência estava aniquilada e virtualmente extinta, tendo agora esse cargo uma função quase puramente legal. Quando Nathan Knorr morreu, o corpo governante considerou o assunto de seu sucessor. Os candidatos mais prováveis eram o vice-presidente Franz e Milton Henschel, que tinham trabalhado intimamente com Knorr na administração. Henschel propôs que Fred Franz se tornasse presidente e isso foi unanimemente aceito. Quando veio a substituição para o lugar de Knorr,
Como coordenador da comissão editora, Henschel parecia logicamente o sucessor, mas Fred Franz, agora presidente, falou a favor de Lloyd Berry. As relações entre Nora e Henschel tinham passado por dificuldades em anos recentes, e numa entrevista com a primeira comissão dos cinco, Nor tinha insinuado que achava que Berry poderia assumir seu trabalho sob a obra presidencial caso necessário. Desculpe. Fred Franz, evidentemente, viu isso, levando um tanto em conta as instruções do juiz Rutherford no seu leito de morte, e achava que alguma transferência do manto estivesse em andamento, mas o corpo elegeu Henschel para o cargo. Um artigo da revista Time, ao descrever a eleição de Fred Franz como novo presidente, declarou, abre aspas, embora poucas pessoas conheçam seu nome, ele alcançou uma autoridade mais que papal sobre mais de 2,2 milhões de almas ao redor do mundo. Fecha aspas. Dificilmente essa declaração poderia estar mais enganada. Teria sido verdadeira cerca de um ano antes, mas o cargo de presidente, apesar de ainda transmitir certo prestígio e destaque, não era mais o centro da autoridade mundial que fora. Poucas pessoas de fora do corpo podiam avaliar quão drástica era a mudança ocorrida. Se o presidente tivesse realmente uma autoridade de alcance papal, mesmo sem os parâmetros e a pompa do papado, os superintendentes de filial teriam sido equipados em domínio a arcebispos, cada um sendo o ministro-presidente do cristianismo em relação ao território que lhe fora designado e dentro dele. Neste ponto, também, introduziu-se uma mudança à medida que as comissões de filial assumiam esta responsabilidade. Os anos de 1976 e 1977 trouxeram alguns momentos agradáveis. Um clima muito diferente parecia estar em evidência na sede internacional, um espírito de maior fraternidade, franqueza e equidade. Alguns o comparavam à janela aberta pelo Papa João XXIII na Igreja Católica, permitindo a entrada de um sopro de ar fresco. As novas comissões do corpo governante puseram em vigor várias mudanças para melhorar as condições das famílias de Betel, tanto em Brooklyn como nas mais de 90 filiais. Deu-se maior consideração às necessidades financeiras dos chamados membros das fileiras, às necessidades especiais das mulheres e às dos que eram mais idosos. Durante 1976, realizou-se uma série de reuniões com homens respeitados e estimados de várias categorias. Foram trazidos primeiros representantes de filiais ao redor do mundo, em seguida representantes viajantes pelos Estados Unidos. Finalmente, foram convidados a Brooklyn anciãos de congregação representando diferentes setores do país. Em todos os casos, havia uma liberdade de discussão e expressão que a maioria achavam revigorante, diferente de qualquer outra experimentada no passado. Em nível congregacional, duvido que se tenha sentido muito disto, já que muitas sugestões feitas por estes homens não foram aplicadas em qualquer grau importante. Mesmo assim, muitas testemunhas expressavam agradecimento de que, durante pelo menos um período, a matéria publicada dava maior ênfase à autoridade das Escrituras e à chefia de Jesus Cristo e menos autoridade a uma organização humana. Sentiam, de modo geral, que se estava tendo uma abordagem mais moderada, equilibrada e compassiva. Como expressou uma antiga testemunha, eu costumava sentir que eu tinha de fazer as coisas agora. Estou começando a sentir que eu o quero fazê-la. As sessões do corpo governante evidenciavam, até certo ponto, esta mudança de atmosfera. A passagem do tão divulgado ano de 1975, sem que chegasse o muito esperado jubileu milenar, teve sem dúvida um efeito de certo modo humilhante, à medida que se diminuía perceptivamente o dogmatismo. Mas cuidado quanto a imporem-se
novas regras sobre as vidas das pessoas e menos tendência de classificar ações específicas como transgressões merecedoras de desassociação eram refletidas nas votações, se bem que nunca de um modo integral. Durante esse ano de 1976, a saúde de Nathan Knorr começou a deteriorar-se. Apesar disso, enquanto ele conseguia estar presente, participava das discussões e, embora não claramente satisfeito com as mudanças efetuadas, mostrava uma atitude geralmente cooperativa e prestimosa. Suas expressões às vezes ajudavam a superar pontos de vista exagerados. Embora elas realmente baseassem o argumento nas escrituras, refletiam sua abordagem prática das coisas. Durante a maior parte deste período, o vice-presidente Franz preferia sentar-se e escutar, participando apenas ocasionalmente das discussões, e o que ele tinha a dizer vinha quase invariavelmente próximo do final da discussão, logo antes de acontecer a votação. A essa altura, o consenso geral do julgamento era razoavelmente claro, baseado nos comentários individuais apresentados, e suas observações eram frequentemente contrárias à tendência da maioria. Talvez nada ilustre com maior vigor a maneira de pensar do corpo durante este período, como o fato de que a votação, ainda que algumas vezes demonstrasse uma inclinação influenciada pelas declarações de última hora do vice-presidente, a miúde eram contrárias às expressões dele. No geral, ele não dava, entretanto, nenhuma indicação de seu pensamento durante esse período até que fosse solicitado o costumeiro levantamento das mãos, e, segundo o registro da ata oficial, houve numerosas vezes em que se lia a votação 16, ou qualquer que fosse o número, a favor e uma abstenção, sendo essa do vice-presidente. Isso se dava geralmente com questões que envolviam mudanças de política no tocante aos chamados assuntos de desassociação. As questões de área secular ou semissecular, tais como compras de propriedade, procedimentos burocráticos ou designações de membros de comissões de filial, eram geralmente unânimes. Quando foi votado o novo arranjo, achei difícil que pudesse acontecer tamanha mudança na estrutura de autoridade, particularmente em vista da intensa oposição recebida por parte dos homens mais proeminentes da organização, bem como de alguns de seus associados íntimos de fora do corpo. Minha forte esperança era que o efeito nivelador e estabilizador da mudança permitisse uma maior moderação, uma diminuição do dogmatismo, uma maior preocupação com o indivíduo e com suas circunstâncias e problemas pessoais, e talvez algum dia a eliminação da abordagem autoritária que produziu tantos regulamentos e assumiu um controle tão grande da vida particular das pessoas. Como já foi observado, veio alguma coisa disso. Veio por pouco tempo. Daí, no intervalo de aproximadamente 2 anos, como uma brisa que resfria no outono, assinalando a aproximação de um frio mais intenso, a evidência de uma oscilação muito clara em direção aos modos anteriores começou a emergir vez após vez.